Guerra dos Sentidos. Olá, bem-vindos mais uma vez à Guerra dos Sentidos, com este amigo, acho que já me posso considerar assim, Daniel Spencer. E estamos a continuar a sessão anterior sobre cinema e vamos abordar várias questões dos filmes, dos vídeos, das novelas, daquilo que assistimos. Falámos um pouco sobre a interação dos nossos valores morais e intelectuais com aquilo que sentimos, vemos, ouvimos, e temos estado a falar sobre estes aspectos. Vimos na sessão anterior alguns critérios para a escolha de um filme e eu queria abordar alguns aspectos que nós muitas vezes descuramos. Se nós repararmos, a maior parte dos filmes vão apresentar situações que são muitas delas desnecessárias e que vão afetar o nosso comportamento e a nossa reação no dia-a-dia. As pessoas muitas vezes me perguntavam, depois das palestras, se eu aconselhava, recomendava algum filme. E eu fazia isso com muito prazer, mas deixei de fazer porque tive uma surpresa desagradável. Uma vez, vindo no avião, eu assisti a um filme fantástico. Não vou citar o nome porque não estamos aqui com o interesse de apontar o dedo a ninguém, mas um filme que falava sobre relações amorosas, sobre o bem-estar das pessoas, sobre a interação do ser humano. E eu vi este filme, ele não tinha nenhuma cena de sexo explícito, não tinha palavrões, e eu realmente achei este filme interessante, e quando essa pessoa me perguntou se eu recomendava algum filme, eu recomendei esse filme. Ao contactar novamente com essa pessoa, ela perguntou se eu estava fora do meu juízo, porque como é que eu tinha recomendado um filme daqueles que até apareciam um casal totalmente nu, a simular o ato sexual, e o filme era cheio de palavrões. Eu disse, olha, não deve ter visto realmente o filme que eu aconselhei, viu o filme tal, tal e tal, é esse mesmo? E ele disse, é esse mesmo, você vai lá buscá-lo à videolocadora, ou ao videoclube, e vai ver que esse filme que você me aconselhou não presta para nada. Eu achei aquilo estranho, e fui e busquei o filme, e trouxe-o, e realmente a pessoa tinha razão. O filme tinha cenas de gente totalmente nua, em sexo explícito, muitos palavrões, e eu fiquei intrigado, até que parei para pensar e lembrei-me que eu tinha assistido ao filme no avião, e no avião o filme é censurado. Então as cenas de sexo explícito são cortadas e os palavrões são substituídos uma dobragem do áudio. E isso me fez pensar no seguinte: primeiro, não dar conselhos, porque às vezes podemos cair no erro, e segundo, eu entendi toda a história do filme. Então significa que essa história poderia ser-me contada sem sexo livre e sem palavrões. Mas fizeram questão de introduzir essas coisas porque há um objetivo por trás. As pessoas promovem aquilo que são os valores em que acreditam. Então, muitas das vezes vemos filmes, por exemplo, vou citar aqui um filme, e não estou a querer atacar o filme ou nada do género, mas para refletirmos, um filme muito conhecido, um clássico, O Exterminador Implacável, ou O Exterminador do Futuro, na versão brasileira. Reparem, extermínio é algo desagradável. Então já temos aqui uma primeira dica, o assunto do filme, com as 5 dicas que eu dei na sessão anterior. Os criadores e artistas. Arnold Schwarzenegger normalmente faz filmes violentos. Então é provável que tenhamos mais um filme violento, dos que se chamam de ação. Depois, o assunto e o título, extermínio. Se eu digo que exterminei uma praga de baratas, isso não é que eu as convidei para virem almoçar lá à casa. Significa que eu acabei com a raça delas. Então estamos a ver aqui mais um dado violento. Se formos a ver o slogan e argumento, nós vamos ver que temos aqui uma manipulação de conceitos religiosos. Ou as pessoas acreditam em religião ou não acreditam. Agora, pegarem nos conceitos bíblicos e religiosos e deturparem-nos, isso nos mostra que há talvez alguma má intenção. O texto diz assim: a mulher cujo filho ainda não nascido será a única esperança da humanidade. Bom, ou isto é um filme religioso, ou não é um filme religioso. Agora, as misturas de valores parecem querer confundir os padrões que as pessoas têm. Então temos um filme violento, com uma mistura. Este filme é baseado em Apocalipse
12:6, que diz que a mulher fugiu para o deserto. Temos um androide bom e um androide mau, que vem de outra dimensão. Tudo isto é aquilo que creem muitos cristãos. Mas aqui é apresentado numa outra filosofia, numa filosofia pós-caos, que nos mostra um conceito futurista que não tem a ver com religião. Então há uma mistura de valores e as pessoas começam a entrar num campo cruzado. E principalmente para as pessoas que querem manter alguns padrões espirituais, temos aqui muita confusão. Depois, vamos ver a apresentação, nós vemos nas fotografias várias cenas violentas. E às vezes muitos filmes, mesmo sem sabermos os títulos ou sem conseguirmos fazer toda esta análise, sempre há algo que nos deixa um rastro. Agora, o que eu queria que nós entendêssemos é que muitos destes filmes trabalham com conceitos irreais, figuras místicas. E eu agora queria falar especialmente para os cristãos, porque muitas vezes ficam a ripostar as palavras daqueles que são evolucionistas ou daqueles que não acreditam em Deus, mas muitos cristãos não dão testemunho daquilo que realmente acreditam. Vão ver filmes que falam sobre bruxas boas e bruxas más. Biblicamente não existem bruxas boas. Todas as bruxas são inimizade com Deus, estão relacionadas com satanismo. Isso não faz sentido como um testemunho de um cristão assistir a determinado tipo de filmes. Vampiros, gnomos, duendes, todos estes tipos de situações são figuras que não deviam fazer parte das pessoas, da vida das pessoas que não acreditam nessas coisas. Mas eu estou a fazer esta abordagem até um tanto ou quanto religiosa, porque muitos destes filmes há uma nítida consciência doutrinária. Eu tenho aqui, por exemplo, de um filme, Anjos Rebeldes. Para qualquer cristão, Anjos Rebeldes se refere aos demónios. Mas aqui este filme apresenta o anjo Gabriel como querendo voltar a fazer o que Lúcifer fez no céu, ou seja, uma revolução e transformar o céu no inferno. Afinal, quais são os valores que as pessoas estão realmente a buscar? Eu não gostaria de deixar passar aqui alguns filmes considerados cómicos, e as comédias são talvez daquilo que as pessoas mais ignoram, mas são das coisas que podem ter um efeito mais negativo. E volto a dizer, não estou aqui a atacar a cultura. Na sequência dos próximos episódios nós vamos entender como isto registra na nossa mente hábitos e traça padrões de vida. Estou a ver aqui uma capa de um filme, o Todo-Poderoso. Enfim, muitos cristãos dizem que não devemos desonrar o nome de Deus, mas aqui vemos um filme onde isso é apresentado de forma banal. Bruce evoca Deus com toda a raiva do mundo e Deus concede ao jornalista todo o seu poder. E muitas vezes isto é transposto para os filmes infantis. E eu gostaria de me debruçar um pouco sobre os filmes infantis. Além das comédias, nas comédias é onde as pessoas baixam as suas defesas, elas começam a rir-se e os seus valores podem ser mais facilmente manipulados. Isso segundo afirmações de vários produtores de Hollywood, que às vezes promovem comédias sobre homossexualismo ou sobre valores em que acreditam espiritualisticamente falando, valores transcendentais e as suas formas de ver. As pessoas têm que ver até que ponto acreditam nos valores promovidos nos filmes e não ignorar o quanto esses valores podem afetar a sua forma de estar. Nós vamos começar agora a entrar na parte dos filmes infantis e depois vamos abordar alguns dos conceitos que as pessoas ignoram. Então, eu vou fazer uma curta introdução sobre os filmes infantis. A criança, ela interage com o mundo e enquanto ela brinca, ela não está apenas a brincar. Quando o leãozinho brinca com outro leãozinho, ele está a aprender a caçar. E quando o urso brinca com outro urso, eles estão a aprender toda a dinâmica da sua vida futura, da sua vida de adultos. E na atividade das crianças é que elas desenvolvem tudo o que tem a ver com a sua constituição do lado adulto. E é por isso que eu quero aprofundar-me sobre esta questão. Então, nós na próxima sessão vamos entrar a abordar a questão dos filmes infantis e ver depois o efeito desses filmes sobre a nossa vida e o nosso comportamento, não só nas crianças como em nós adultos. Até à próxima sessão. Obrigado por estar presente na Guerra dos Sentidos.